Continuação da mensagem. Cada hora é uma coisa. Então, amados, por que, amados? Por que que a igreja não se desprende das quatro paredes? Amados, é tempo, amados, de cumprir o ídolo de Jesus enquanto é tempo. Porque o cerco está se fechando. Jesus Cristo está voltando. E aí eu te pergunto, quantas almas você já levou para o reino de Deus? Sendo que essa é a nossa missão. Pregar o evangelho. Ou você só está empregado dentro das quatro paredes? Isso quando você é convidado. Que hoje as igrejas mudou o estilo, até mesmo de convidar pregadores. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, nos meus primeiros anos de conversão, era difícil o pastor local convidar pastores de outras denominações para pregar. Quando não era o pastor titular, o pastor sempre convidava até mesmo os membros da igreja para pregar a palavra. Hoje eu não sei o que é que está acontecendo. Que somente pastores pregam nos púlpitos. Não sei. Não sei por que está acontecendo isso. Não sei se é uma regra. Eu encaro isso como uma regra humana. Doutrina humana. Mas enfim. Amém. Então, amados, temos uma missão a cumprir. Independente de pregarmos nos púlpitos ou não. Tem almas no mundo perecendo. Tem almas que estão sendo escravizadas na mão de Satanás. No mundo das drogas, da bebida, sabe? Do cigarro. E outros pecados a mais. A violência está se instalando no mundo, como se instalou nos tempos de Noé. Sabia, amados, que estamos vivendo os tempos de Noé? Lá no tempo de Noé, a violência era constante. As pessoas se matavam por nada. E hoje não está diferente. A palavra está se cumprindo, irmãos. A violência está aumentando. Reino contra reino. Nação contra nação. Pai contra filho. Irmão contra irmão. Isso tudo é cumprimento da palavra. E nós que temos a verdade nos nossos corações, estamos guardando essa verdade para si mesmos. Não, irmãos. Nós temos que repartir essa verdade. Porque ainda há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que ainda precisam se converter. Precisam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Se você fazer uma pesquisa das pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, pasme, corpo de Cristo. A maioria dessas pessoas são filhos de pastores. A maioria dessas pessoas já foram ministros de louvor, já foram músicos, já foram pregadores de púlpitos, já foram diáconos, já foram dirigentes de igreja, de congregações, e hoje estão aí, largados. Então, irmãos, tudo aquilo que a gente aprendemos dentro da casa do Senhor, nós temos que repartir para as pessoas. E não é só para os crentes.
é para as pessoas que não conhecem. Dizer a essas pessoas: olha, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo tem uma obra na tua vida. Entrega o seu caminho para Ele, que Ele vai te salvar, que Ele vai mudar o seu percurso de vida. Se você entregar essa vida para Jesus, você nunca mais vai pegar um cigarro, nunca mais vai pegar uma bebida, nunca mais vai pegar uma maconha. Só que você precisa entregar. E eu e você, galera do YouTube, temos essa responsabilidade. Até mesmo o membro de banco, aquele que só vai na igreja de domingo, e olhe lá, esse também não está isento. Porque essa missão Jesus Cristo deu para todos. Amém? Segundo fator: comunhão. Ah, igreja, eu não posso enganar vocês. A falta de comunhão está sendo tanta entre o povo de Deus, que olha, se eu não fosse uma pessoa ligada ao trono da graça, eu já tinha me desviado. Se eu fosse uma pessoa que só olhava para o homem, eu já teria saído da igreja. Eu não estava aqui ministrando a palavra nas redes sociais, só para vocês entenderem. Podia estar aí, ó, largado, com um cigarrinho, com uma bebida alcoólica, uma droga, ou, desculpe a expressão, no puteiro, no prostíbulo. Porque tem muita coisa errada dentro da igreja, irmãos. E uma dessas coisas erradas é a falta de união do corpo de Cristo. Amados, Jesus Cristo estabeleceu a igreja para a comunhão. O corpo não pode andar desunido, irmãos. A igreja está muito individualista. Sabe? Quer as bênçãos só para si. Faz cara feia quando pede oração. Eu vejo as pessoas tristes, desanimadas, pedindo oração. E o camarada, ao invés de se alegrar e orar e ajudar essa pessoa, ela torce o bico. Ela não gosta. Faz que nem Jonas, depois que pregou para Nínive, e olha que Jonas conseguiu ser usado por Deus para converter aquele povo. Só que depois Jonatas não gostou. E tem muito crente agindo que nem Jonas. Tem feito a obra de Deus por obrigação, por pressão. E aí, ao invés de se alegrar com a alegria daquele que estava triste e desanimado, ela se frustra. Igual Jonas fez. Viu a borboleira morrendo, ficou desgostoso com a borboleira. Mal sabia ele que quem pôs a borboleira foi Deus. Para mostrar para Jonas que Deus não é só justiça. Era por isso que Jonas não queria pregar. Porque Jonas sabia que Deus ia converter aquele povo através dele. Só que Jonas só tinha um conceito sobre Deus, que ele concordava: um Deus de justiça, um Deus carrasco.
Então, amados, vamos unir o corpo de Cristo. Se você vê um irmão triste e desanimado, irmãos, chega até ele. Dá uma palavra de conforto. Se o irmão te der um abraço, abrace. Se o abraço dele for fingido, o problema dele. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Abrace. O mal só como é que eu vou te falar? O mal só é exterminado quando a gente pratica o bem. Viu? É assim. O evangelho é diferente, irmãos, daquilo que pensamos. Vai além do nosso intelecto. É tempo de nos unirmos, irmãos. É tempo do corpo de Cristo nos unirmos com o propósito de ganhar almas para o reino de Deus. Sai do comodismo, irmãos. Sai do individualismo. Sai do egoísmo. Tá com nada, irmãos. Vamos ajudar o próximo. Vamos cumprir o segundo mandamento de Jesus. Ame o teu próximo como se a dor que ele está sentindo doesse em você. Sinta a dor do teu irmão. A igreja primitiva fazia isso. E era abençoada por Deus. Terceiro fator. Partir do pão. Irmãos, hoje eu vejo ministrações de Santa Ceia e eu não vejo todos participando. Ceia é comunhão, irmãos. Vinho e pão. Vinho simboliza alegria. Pão simboliza comunhão. Mesa, reunião, comunhão. Sabe o que está dando impressão? Está dando impressão que nós estamos fazendo a Santa Ceia do Senhor uma fachada. Só meia dúzia de pessoas participam da ceia. Não, irmãos. Jesus Cristo recomenda: comerdes do pão e beberdes do cálice, tem que ser em memória dele, naquilo que ele passou na cruz do Calvário e na sua ressurreição, porque foi através da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo, é que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos nessa terra para continuar a missão que Jesus realizou aqui na terra, que os discípulos continuaram, que a igreja primitiva continuaram. Sabe como eu vou pôr o nome dessa palavra? A união faz a força. Amados, é tempo de nos unir. Sabe o lema dos 3 mosqueteiros? Um por todos e todos por um. Esse deve ser o lema do cristão. E também no partir do pão. Sabe? No repartir. E o último fator. Esse é o mais grave de todos. Que a igreja primitiva tinha em conjunto era nas orações. Amados, eu sou do tempo em que quando se marcava a reunião de oração, e a igreja inteira, e sabe que dia era realizado?
Hoje eu vejo o nego falando, né? Ah, pra que culto de segunda-feira? As reuniões de orações, meus amados, eram realizadas na segunda-feira. Não era no domingo. Não era na quinta. Na terça. No sábado. Era segunda-feira. Ia toda a igreja. Eu congregava na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Tremembé. O pastor daquela época se chamava Benedito Eusébio. O velhinho se alegrava, que ele já era um senhor, quando chegava segunda-feira. O olhinho dele brilhava de alegria. Sabe por quê? Porque a igreja se reunia para orar. Hoje se marca a reunião de oração, não vai ninguém. Ah, mas a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos. Tá bom, irmãos. Beleza, o Senhor tá presente. Mas o Senhor fica mais contente se a igreja em massa tiver reunidos para falar com Deus. Porque orar é isso, irmãos. É falar com Deus. É deixar Deus falar contigo. Isso é oração. E eu fico me perguntando: qual é a dificuldade que a igreja tem em falar com Deus? A igreja primitiva se reunia para orar. E era por isso que a igreja crescia. Cresceu em discípulos. Depois formou os diáconos. Eu vou estar falando sobre diaconato. Não esqueci não. Vou estar falando. Mas, amados, está na hora da gente se unir. Ouvir mais as doutrinas da palavra de Deus. Ter comunhão uns com os outros. Até mesmo com aquelas pessoas que querem ver o teu mal. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. Porque Jesus Cristo, ele deixou como mandamento: amai aquele que vos perseguem. Então, amados, eu vou concluir essa palavra dizendo o seguinte: se a gente se unir em oração, em comunhão, pregando o Evangelho de Cristo e no repartir do pão, nós vamos ser uma igreja segundo o coração de Deus. E essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, Corpo de Cristo e galera do YouTube. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E lembre-se, a união faz a força.